Estados Unidos e China voltarão a ser melhores amigos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Ale Delara, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações deste mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Essa semana nós tivemos notícias da reaproximação do governo americano com o governo chinês. Estão acontecendo uma série de reuniões entre o presidente Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping. E alguns reflexos já começam a se mostrar nas bolsas de commodities. Então, fazendo um overview geral para nós entrarmos no assunto, a Casa Branca, o site oficial da Casa Branca americana, ele publicou essa notícia que uma série de reuniões está acontecendo entre os dois líderes. Quem não lembra que lá no início de 2017, o presidente Donald Trump assinou um acordo com a China para uma cooperação bilateral, uma cooperação comercial bilateral. Em pouco tempo, aquilo ali virou uma guerra comercial, um trade war, tem alguns vetores com relação a essa crise, mas agora os dois líderes ali das duas principais economias do mundo estão se reaproximando. Isso ele pode trazer realmente alguma mudança no cenário atual, na dinâmica de fluxo de commodities. A notícia que eu trago já na sequência é que a China ela está comprando mais soja no Brasil e menos soja nos Estados Unidos. Esse é um tipo de situação que pode, quem sabe, todavia, existe uma chance de alterar esse fluxo. A questão é que aí, pela sazonalidade natural das commodities agrícolas, como eu expliquei, commodities agrícolas, softs, eles têm sazonalidade pelo lado da oferta, e nesse momento a demanda ela estaria concentrada nos Estados Unidos, porque é quando a soja americana está finalizando a colheita das commodities agrícolas lá nos Estados Unidos, soja, milho, algodão e trigo, então a demanda é normal se concentrar lá, até pela disponibilidade de produto, e essa maior oferta no início da safra, ela traz preços mais baixos para lá. O problema é que uma parte devido a esse trade war que existe com os Estados Unidos, essa briga, essa discussão que existe com os Estados Unidos, ela está trazendo em parte essa demanda agora pelo Brasil. Mas não é só isso. Então, esses sites que eu estou usando como referência, eles vão ficar na descrição do vídeo. Aqui mostra que realmente está tendo uma concentração de compras aqui no Brasil, não é 100% das compras, a China ela está dosando compras no Brasil, compra nos Estados Unidos para tentar baixar o preço das commodities. Não vamos julgar a China por esse cenário, porque se eu sou tenho esse poder, tenho essa bala de dinheiro na agulha, eu tentaria fazer a mesma coisa. Mas a questão é que a soja brasileira hoje ela está mais barata que a soja nos Estados Unidos, mesmo a safra americana entrando no mercado. E isso se explica por alguns pontos. Vamos começar então com o conceito de formação de preços, que ele leva em conta a primeira parte, que é a cotação da Bolsa de Chicago. Isso é igual para todos e o contrato futuro ele vai se referir ao mês de entrega. Então, se eu vou entregar a soja agora em dezembro, o contrato usado na formação de preço é o contrato janeiro. Se eu vou entregar a soja em fevereiro ou março, o contrato futuro vai ser o de março. Neste gráfico aqui dos preços de exportação para a soja, eu tenho a linha laranja o Golfo, ali os portos de New Orleans, em Louisiana, e a linha roxa o Porto de Paranaguá. Você vê que pelo gráfico aqui, considerando as cotações na Bolsa de Chicago, a soja americana está mais barata que a soja brasileira em aproximadamente 15 dólares por tonelada. Só que como na formação de preço nós não levamos só a cotação da bolsa, eu já expliquei também que a cotação da bolsa ela não é o preço da commodity, e aqui está um exemplo claro disso. A cotação da bolsa ela é um formador de preço, um dos formadores de preços, na verdade, e é ferramenta para fixação de preços, para hedge e para especulação. Então, pelos contratos futuros, lá mais a logística até o porto, a soja americana ela está mais barata do que a soja brasileira. E hoje o cenário simplesmente estourou por causa daquela reunião de acordo não, mas uma reaproximação americana com a República Popular da China. Os preços lá na Bolsa de Chicago, eles deram uma subida muito forte. Você vê que mais de 27 centavos chegou a subir 31, 32 centavos
nos contratos mais curtos. Outro formador de preço que nós vamos pegar essas cotações da Bolsa de Chicago, que eu mostrei aqui referente aos preços, é o valor do frete. Essa conta quem vai fazer é o chinês. Ele vai calcular o custo de reposição desses produtos. E lá no início do ano, eu estou com o gráfico aqui, ó, desde 2020, e esses preços de fretes, eles saíram de patamares de 30 a 32 dólares por tonelada, e eles chegaram na máxima a 80 dólares por tonelada. Agora eles começaram a ceder. Em parte pela sazonalidade de queda de preços, é normal haver uma queda de preços de fretes de carga seca neste período, mas como a China também tirou o pé das compras, os preços de frete começaram a ter mais navios vazios no mercado, menor demanda, isso acaba pressionando os preços para baixo. Uma parte disso, ele vai ter influência do minério de ferro, porque o minério de ferro ele interfere de uma maneira muito pesada, o índice Capesize, de uma maneira muito pesada no Baltic Dry Index, que é o índice geral de preços de carga a granel seca. Se o BDI cai, e o BDI ele é um derivativo utilizado pelas companhias marítimas que são associadas à Baltic Exchange lá em Londres, eles utilizam o indicador como ferramenta de hedge para proteger a oscilação dos preços do frete. Você e eu não conseguimos operar o BDI, só empresas marítimas associadas à Baltic Exchange que conseguem. Mas com a queda do indicador principal, é natural que o hedge fique mais barato lá na bolsa também. E como a menor demanda da China, que ela veio até agora, ela vem reduzindo essa demanda durante um bom tempo, os fretes caíram. Então, o custo de reposição desses produtos, considerando Bolsa de Chicago, mais frete, acabou ficando mais barato. E isso pode trazer novamente as Chinas para a compra. E como nós olhamos agora, nos aproximamos agora dos contratos entre os três países, nós vamos ver que o Brasil ele tem uma vantagem em relação aos Estados Unidos no frete. Então, essa linha laranja é Bahia Blanca, é lá na Argentina, mas a Argentina ela não tem uma expressividade tão grande para o grão de soja para a China. Ela é muito forte no óleo de soja, no farelo de soja, o principal player do mundo. Mas a linha roxa é o frete do Brasil, Santos para Dalian, e a linha verde dos portos de New Orleans, do Porto de Nola, do Golfo, para Dalian. Então, o Brasil ele tem uma vantagem competitiva no preço do frete nesse momento. Não é suficiente para compensar o valor FOB, o valor do grão dentro do navio nos portos exportadores. Mas aqui ele entra o outro indicador que, se os preços do frete estão mais baixos, eu consigo, como chinês, como comprador, eu consigo trabalhar no prêmio, nos indicativos de prêmio de exportação. Então, esse é um relatório que nós fazemos, que nós acompanhamos para os nossos clientes. Vocês vão perceber que os prêmios de Paranaguá, aqui para embarque dezembro, para embarque janeiro e para embarque em fevereiro, eles estão mais baixos que os prêmios lá do Golfo. Opa, tá até escrito errado. Custo dos portos lá do Golfo. Então, isso sim coloca competitividade. Porque se um dos formadores de preço é a Bolsa de Chicago, isso é igual para todos. O frete, ele está muito parecido, tem 4 dólares de diferença entre ambas as origens. O que faz a diferença é o preço do mercado físico, que é o prêmio. E o prêmio brasileiro, ele está aqui, ó, está mais competitivo para fevereiro que os Estados Unidos. Agora ele existe está um pouco mais baixo no contrato spot, mas aqui para frente o Brasil já é mais competitivo. Além disso, vocês percebam que não existe cotações de fevereiro em diante, porque pela sazonalidade os Estados Unidos não teria soja, em teoria, para exportar lá. Não que ela não teria, mas os preços são proibitivos em comparação com a origem aqui do hemisfério sul. Então o Brasil ele é mais competitivo aqui, começa a ficar mais competitivo já com embarques a partir de janeiro. Esse fator tem trago a demanda da China para o Brasil. Então, uma parte tem a ver com o trade war ainda, a disputa dos dois países, e outra parte tem a ver com os preços do Brasil, do mercado físico, o Bases trazendo para cá. Essa notícia de hoje acabou movimentando os preços para cima, mas o basis no Brasil está mais vantajoso para comprar para compras da China.
Então, quando a China faz o replacement, o custo de aquisição, o custo de reposição do produto nos portos chineses, o Brasil tem uma vantagem pelo indicador do comércio físico estar mais barato. Até aqui, ok. E por que a China faz esse volume? Ah, antes disso, tem mais um detalhe, que é esse camarada aqui. Taxa de câmbio. Olha como que está a nossa taxa de câmbio desde o início da pandemia. Aqui, quando nós pegamos o início, vamos pegar aqui 2020, ó, exatamente 2020, aqui, ó, dia 1 de janeiro? Não, opa. Aqui, na verdade, no final do mês 9, no final de 2020, ele começou a disparar a taxa de câmbio. Ela chegou a ser cotada a quase R$ 6 no mercado à vista, 5,90. E esse ano ela tentou trabalhar dentro de um range aqui, mas ela está lá em cima, ela está 5,50. E o nosso dólar está tão desvalorizado, a nossa taxa de câmbio estar tão desvalorizada, acaba favorecendo a compra do produto pelo chinês, o nosso produto fica mais barato. E aqui no Brasil causa um fenômeno chamado farm selling, ou seja, quando o fazendeiro vai para a venda, ele está vendedor, e esse movimento é causado pela taxa de câmbio. Isso ajuda no prêmio também. Então, se eu tenho um poder de compra da moeda melhor e eu tenho um basis, que é um indicador do mercado físico melhor aqui no Brasil, naturalmente que a demanda vem para o Brasil. Então a China ela vai comprar mais produto no Brasil. E isso ele pode fazer uma mudança no fluxo de compras. E nós vamos ver o porquê. Quando a China faz esse cálculo do custo de reposição, que eu comentei com vocês, considerando Bolsa de Chicago, frete e prêmio, ela vai calcular o custo de processamento desta soja no seu mercado doméstico, no seu território lá. Então, ela vai fazer o cálculo do crush margin, e para fazer o cálculo do crush margin, ela tem que levar em conta as cotações do farelo de soja lá na Bolsa de Dalian e do óleo de soja lá na Bolsa de Dalian. Parece que está um pouco confuso, mas com esta planilha aqui vocês vão conseguir entender muito bem. Quando eu tenho uma taxa de câmbio agora, essa taxa de hoje, para o cálculo de custo de processamento, eu vou pegar o yuan versus o dólar. 6,37, 6,37 yuans para comprar $1. O rendimento do farelo e do óleo, ele é standard. Então, mais ou menos 79% do grão vira farelo, 19% vira óleo de soja. O custo de crushing, de processamento lá na China, a gente mantém estável em 80 yuans por tonelada, convertido por essa taxa de câmbio, $12,55 por tonelada. O desembaraço aduaneiro, em torno de 60 yuans por tonelada. A tarifa de importação, ela é 1%, isso independe da origem, e o VAT, agora ele está em 10%. Este foi uma das coisas que mudou, foram uma das coisas que mudaram com o acordo comercial lá de 2017 entre Estados Unidos e China. Porque o Brasil tinha um VAT de 10%, mas os Estados Unidos tinham um VAT de 25%. Então, eu já vou mostrar para vocês o relatório ali, o acordo comercial. Um dos pontos era que a China equalizasse as tarifas de importação entre ambas as origens. Então, aqui eu vou colocar os meses que eu vou embarcar. Como eu falei, a formação de preço leva em consideração o mês de embarque, as cotações da Bolsa de Chicago, já que a aquisição ela é feita por lá. O basis custo e frete, ele leva em conta o prêmio do porto e ele converte o valor do frete de dólares por tonelada para centavos de dólar por bushel. Ele soma os dois e ele tem o basis custo e frete, porque as cotações da Bolsa de Chicago são no Incoterm FOB, ou seja, dentro do navio. Isso é uma das coisas que eu já expliquei para você, que faz uma diferença tremenda na análise. Então, para o chinês fazer a cotação da compra do produto, como se negocia através do basis, ele vai ter que embutir no prêmio de exportação no porto o basis, o frete internacional transformado em centavos de dólar por bushel, e ele cria um basis. Então, ele tem aqui um custo e frete em dólares por tonelada, somando ambos. O DDP é um outro Incoterm, significa Delivery Dutch Paid, ou seja, é o produto já nacionalizado dentro do porto chinês, então ele vai levar em consideração Bolsa de Chicago, prêmio, mais as tarifas portuárias e os impostos. Ele vai ter a multiplicação pela taxa de câmbio e ele tem o Delivery Dutch Paid, ou seja, a soja nacionalizada com tudo pago lá nos portos chineses. E ele tem essa média para ambos os meses, considerando as condições de mercado no momento que ele faz o cálculo.
Para ele calcular o crush margin agora, ele vai pegar a cotação de aquisição, que este aqui que é o custo de reposição para o chinês, o replacement dele, e ele vai pegar as cotações do farelo e do óleo de soja lá na bolsa de Dalian, que é o benchmark para o farelo e para a soja lá na bolsa, lá na China. Ele vai adicionar o crush margin, que é aquele 80 yuans por tonelada, e ele vai ter o crush margin. Ele vai ter a margem de processamento. Vocês vejam que aqui ela está negativa. Então, se eu tiver um frete na condição de 70, 80 dólares, que é o que esse cálculo está feito, tiver um prêmio de exportação alto, 40 a 50 centavos de dólar por bushel, tiver um câmbio naquela natureza e as cotações atuais da bolsa, a China ela demanda pouco grão, porque as margens elas estão negativas. Agora vamos reduzir isso daqui para 300 centavos de dólar por bushel, porque eu considerei um frete mais baixo. Você vê que a demanda ela já ficou positiva, a demanda não, o crush margin já ficou positivo, podendo atrair a demanda. É essa conta que o chinês faz. E como que ele faz isso? Ele vai considerar o frete do Brasil para a China, o frete dos Estados Unidos para a China, e ele vai fazer uma proposta do basis de exportação, do prêmio de exportação. E se o Brasil está mais favorável com a China, ele vai preferir comprar do Brasil, porque aqui ele tem uma margem positiva. E vamos imaginar que aqui seja dos Estados Unidos a 380 centavos, ele tem uma margem negativa. Então as compras vêm para o Brasil. E esse é o fato que está trazendo as compras para o Brasil nesse momento. Acontece que os Estados Unidos e a China fecharam esse acordo, vai estar esse documento aqui, ele também era do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, ele vai estar no descritivo desse vídeo. Eles reduziram, como eu falei para vocês, um dos pontos é a redução das tarifas para equalizar a competitividade entre as principais origens, e esse fato ele aumentou as exportações dos Estados Unidos para a China. Nós vemos nesse gráfico aqui que ele vai até 2019. Vamos tentar ampliar aqui. Vamos ver se ele vai abrir. As exportações americanas, elas eram. Não vai abrir tanto tempo, então vamos ficar com 2019 mesmo. Ela tinha um volume baixo. Lá no acordo, quando o acordo realmente começa, isso aqui é sazonalidade, ele começa a aumentar as exportações e agora nós estamos com níveis bem altos. Mesmo assim, esse ano a demanda está pequena, as exportações americanas elas estão abaixo de outros meses históricos. E esse é o trade balance, o trading flow do Brasil com a China. Você vê que o Brasil ele conseguiu nos últimos anos incrementar demais a produção para a China. Isso daqui também, falei, essa queda aqui, ela é sazonal. Mas agora, você vê que ano passado foi um ano de exportação recorde, esse ano tinha tudo para ser um ano pior do que o ano passado, mas um furacão passou nos Estados Unidos, impediu a logística, os prêmios simplesmente decolaram, a China voltou para o Brasil e nesse momento ela está no Brasil ainda. E nós podemos ver isso através dessa matéria da Bloomberg. Então, a China estando nos Estados Unidos, nós estamos com um fluxo basicamente igual ao ano passado. Por que a cotação não reage tanto, então, no Brasil? Porque a nossa produção foi muito maior do que a do ano passado, da última temporada, e nós temos um estoque maior em comparação, em número absoluto, em comparação com o ano passado. Até pela sazonalidade, você vê que os embarques começaram a cair agora, mas nós estamos acima de vários anos com relação ao embarque. Quando nós vemos agora, esse sim é de um ponto de vista da China, nós vemos que a linha amarela são as exportações brasileiras, a barra azul é Argentina e a vermelha é Estados Unidos. Esse ano, os Estados Unidos acabou embarcando mais soja em comparação com o ano passado. A Argentina está praticamente fora do jogo. Mas olha o amarelo que é o Brasil, a força que é o Brasil com relação a isso. Então, essa proximidade, essa volta, essa reaproximação dos Estados Unidos com a China, ela pode realmente trazer um impacto que as exportações dos Estados Unidos comecem a ganhar um pouco mais de força com os Estados Unidos. Então, alguma coisa eles devem estar pensando no que fazer para voltar isso. Vocês vão na mídia ali que o motivo da reunião é diplomacia, reaproximação, mas na verdade é o que o dinheiro que manda. Existem algumas pautas que são realmente principais. A primeira delas é Taiwan, o maior fabricante, o maior exportador global de chips. Então, está quase acontecendo, está na iminência de acontecer uma guerra,
Mas essa iminência não é uma iminência desse tamanho, é uma iminência desse tamanho, mas muitos exercícios militares foram feitos na proximidade com Taiwan. A China considera território dela, Taiwan considera uma área independente, a Inglaterra, que tinha que estar nesse jogo, simplesmente saiu, os Estados Unidos não quer que a China tenha domínio, então tá esse zeringuidum no mercado, certamente esse é o tema principal. Mas essa pauta do agronegócio, eu acredito que está também dentro da conversa dos dois, porque o Joe Biden ele conseguiu se colocar numa posição extremamente delicada. De um lado, nós temos o agronegócio, que é um setor que elege o presidente. Os Estados Unidos é a maior potência agrícola do mundo, disparado. Só que os Estados Unidos produz de milho é mais do que toda a produção agrícola de todos os produtos do Brasil, para se ter uma ideia do negócio. Só que o preço do petróleo disparou de tal maneira que encareceu os combustíveis. E as petroleiras estão reclamando da obrigatoriedade dos usos, da mistura de biocombustível no combustível. Quando não é realizada essa mistura integral, as petroleiras, as refinadoras têm que comprar um certificado chamado RIN. Quem vende esse certificado são as indústrias de biocombustível. E isso está causando, como teve uma venda muito forte de soja, estoques de passagem baixo, o milho tem o mesmo cenário, esses RNs dispararam de preço. E as petroleiras estão fazendo pressão para que o Joe Biden reduza a obrigatoriedade da mistura ou simplesmente deixe de ser obrigatório neste período. E o agronegócio não quer isso. Se o Joe Biden consegue fechar um acordo com o presidente chinês e a China volta a comprar de uma maneira mais intensa as commodities nos Estados Unidos, possivelmente esse fluxo de commodities vai compensar a obrigatoriedade dos RNs. Então, opinião estritamente pessoal. Talvez seja uma estratégia que o presidente americano e que o governo federal americano está tentando implantar para conseguir agradar ambos os lados. Chega para o agronegócio, olha, eu vou diminuir a obrigatoriedade para as indústrias petroleiras, vamos controlar a inflação, os preços dos combustíveis vão baixar, vão acabar indiretamente favorecendo vocês, mas em contrapartida, para vocês não terem prejuízo, eu consegui restabelecer o fluxo comercial de soja, de milho para a China de uma maneira mais intensa. Então, todo mundo fica feliz. É opinião estritamente pessoal. Então, esse é um cenário, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam esse vídeo, compartilhe para o canal crescer e principalmente deixe o feedback aqui para eu saber se o conteúdo que está sendo produzido está sendo de utilidade para vocês. Então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, por enquanto é isso. Tchau!